E aí, o porquê que todos os anos eu nunca me preocupei com campanha da fraternidade. Eu vi, e estou vendo, como você também, toda essa discussão. Eu sou padre esse ano, há 25 anos. Há 25 anos, como padre, eu faço parte da campanha da fraternidade. São os 3 exercícios da quaresma: oração, penitência e caridade. Caridade, aqui se encaixa, nesse terceiro tópico, um aspecto da caridade que a campanha da fraternidade propõe. Só que cada ano, se você lê, principalmente da década de 70 para cá, final da década de 70 para cá, quem escreve esses documentos da campanha da fraternidade, claramente são pessoas ligadas à teologia da libertação. E o que a teologia da libertação prega? Ou seja, não é a igreja, não é a teologia da igreja. É uma teologia, um tipo de teologia que prevaleceu no Brasil e que quis se impor como a única leitura espiritual, a única leitura bíblica, a única leitura possível teológica, e não é? O que a teologia da libertação diz? Exatamente isso. Que o nosso problema é estrutural. Que se nós vencermos as estruturas, se nós conseguirmos transformar as estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas, aí o mundo será o paraíso. Aí nós teremos o reino de Deus aqui na terra. E isso é falso. Isso é mentira. E não sou eu que digo que é falso. Não sou eu que digo que é mentira. Primeiro é o evangelho que você acabou de ouvir. Segundo, o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, Libertatis Nuncius. Na época que o cardeal Ratzinger era o prefeito da congregação. De tantos desmandos que se espalharam pelo continente latino-americano, vindo dos frutos nefastos da teologia da libertação, que afastou o povo da igreja, que afastou o povo da vida espiritual, que fez da igreja, muitas vezes de comunidades, muitas vezes, um espaço de militância política orientadamente de esquerda. Orientadamente de esquerda. E aí, se você é de esquerda, o problema é seu. Não tenho nada com isso. Faça da sua vida o que você quiser. Agora, esse espaço não é um espaço para militância ideológica. E me mostre um único documento da campanha da fraternidade da década de 70, final da década de 70 para cá, década de 80, 90 e até os dias de hoje, que não tenha uma conotação profundamente, notadamente, majoritariamente, da teologia da libertação. Ou seja, de que todo o problema do ser humano, a libertação que o ser humano precisa, não é do pecado. Não é a libertação das estruturas do pecado original, do pecado que habita o coração do homem, do ser humano, das nossas paixões, das nossas más inclinações, da nossa desobediência a Deus. E daí o porquê precisamos de vida de oração. Precisamos de vida de oração na presença de Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e transforme o nosso coração. É o que mais vale, é a coisa mais importante dos exercícios quaresmais. É o que Bernadette faz quando ela não entende o que está acontecendo. Ela reza, ela se põe em oração. Essa é a primeira atitude do cristão, diante de um mundo com estruturas que são contrárias à vontade de Deus. Como, claro que, por óbvio, que politicamente, economicamente, os pobres sofrem. Há discriminação racial no nosso país? Há. Com certeza. Há homofobia e que precisa ser combatida. Mas, meu irmão, você pode ler nos documentos que essa teologia produz, e agora, escancaradamente, na campanha da fraternidade de 2021, está por escrito na cartilha da campanha desse ano. Que o que eles acham, o que eles pensam é assim: não quero que tenha homofobia, não quero que tenha mulher apanhando, e não queremos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que atacar a estrutura patriarcal. Ou seja, traduzindo em miúdos, que o problema não está no coração do homofóbico. O problema não está no coração do homem mau caráter, machista. Que o problema não está no coração do racista, do xenófobo. Que o problema está na estrutura da família tradicional. É a família tradicional que é racista, que é xenófoba, que é homofóbica. Então, se eu desconstruo a família patriarcal, a família tradicional, aí então eu tenho a libertação. Acaba a homofobia, acaba o racismo, acaba as discriminações, e isso não é verdade. Isso é falso. Isso não é verdadeiro. Porque o problema não está na estrutura. A estrutura é reflexo do que está dentro do ser humano. É o nosso coração que está podre. É o nosso coração que não está sadio. É o nosso coração que está doente, porque não reza. Porque não fazemos penitência. Porque não nos arrependemos dos nossos pecados. Porque não buscamos o Senhor, a sua palavra. Porque não buscamos o Senhor e a sua palavra, nós refletimos no mundo, nas estruturas do mundo, aquilo que está carcomido no nosso coração. É isso que Jesus disse. Vocês acham que o problema está fora? Olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Olha, a sinagoga é isso. Olha, o problema do templo é aquilo. Aliás, é isso que eles dizem. Leia qualquer documento da teologia da libertação, qualquer livro dos autores, que eu não vou dizer o nome aqui. Eles dizem exatamente isso, que Jesus Cristo era um revolucionário. Jesus Cristo era um ideólogo político. E que ele morreu não para salvar os nossos pecados. Não porque ele se entregou para a nossa salvação. Mas porque agitando e revolucionando o seu tempo. Mexendo na consciência das pessoas. Ele comprou briga com o Império Romano. Ele comprou briga com as estruturas políticas de poder do seu tempo. E por causa de questões políticas, sociais e econômicas, é que ele foi morto.
E, portanto, se nós queremos estar no segmento de Cristo, nós temos que repetir o que Cristo fez. Ou seja, entrar em conflito político, social e econômico. Quem ensinou isso? Foi Jesus de Nazaré? É na Bíblia que você encontra isso? Não, meu irmão. Você encontra isso no Capital de Karl Marx. Você encontra isso na doutrina comunista, a luta de classes. Você encontra isso em Adorno, em Horkheimer, na escola de Frankfurt. Você encontra isso em autores. Você encontra isso na cartilha de partido de esquerda, mas no Evangelho não. Esse não é o Cristo a quem eu amo. Esse não é o Cristo a quem eu sirvo. Esse não é o Cristo que libertou a minha vida. Por causa de um Cristo agitador político, por causa de um Cristo revolucionário, sabe, do seu tempo, há 30 anos, pelo menos, nesse país, sequestraram a Semana Santa em muitas paróquias. Não nas minhas. Não na minha paróquia. Nunca. Nunca deixei de tratar o tema da campanha da fraternidade. Mas sempre colocando o tema no seu devido lugar. Impossível passar uma campanha, o tempo da quaresma, 40 dias, falando sobre o problema da água poluída. De que tem gente que está roubando a água, que o agronegócio, quer dizer, colocando o povo da cidade contra o povo do campo, o povo do agronegócio. O que é isso? É luta de classes. Estava escrito isso no documento da campanha da fraternidade da água? Estava. Vocês me ouviram tratar disso aqui nas missas? Não. Por quê? Porque eu tenho critério, porque eu tenho bom senso, porque eu sei que por trás daquele documento está um tipo de teologia, está um tipo de mentalidade, que infelizmente, imperou dentro do secretariado, dentro das secretarias, dentro daqueles que são os responsáveis por executar os documentos e textos. Campanha ecumênica? Mas espera aí, mas a Igreja Católica está presente? Um padre, um teólogo, que não seja da teologia da libertação, fez parte da confecção? Não fez. Então não tem ecumenismo. Você juntou 4 pastores protestantes, um padre, ou não sei quem foi, um teólogo ortodoxo, e um padre católico da teologia da libertação, que a gente sabe o nome, endereço e telefone de quem foi. Eles creem nas mesmas coisas. Eles acreditam nas mesmas coisas. Sabe o que seria uma campanha ecumênica? Chama os batistas para conversar. Chama a Universal do Reino de Deus. Chama. Chama a Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica do Brasil. Sabe por que não chama? Porque eles são conservadores. Porque eles são contra o aborto. Porque eles são a favor de uma família estruturada sobre os valores bíblicos. Então eles não vêm. Porque não combina, entende? A mentalidade desses evangélicos, que são 99%, em comparação a esses que fazem parte, que confeccionaram, que são 1% dos evangélicos do Brasil. Que representam, na própria igreja evangélica, uma minoria. Não são as estruturas. Santa Bernadette é a prova disso. Essa menina tinha tudo para ir para a marginalidade. Para se transformar numa prostituta. Para vender o corpo dela num cabaré francês. Como haviam tantos naquela região. Bernadette Soubirous era para ter se criado com ódio da família, com ódio do pai, com ódio da mãe, com ódio dos irmãos, talvez fazendo parte de um núcleo anarquista, um núcleo bolchevista, né? Um núcleo que havia naquela época, do Partido Comunista Francês. Não. Uma menina, uma moça, que se abre para a graça de Deus e que compreende que o problema está no paraíso. Começou quando o ser humano fez a sua primeira opção e fez errada. E fez egoisticamente. Se a troca, a mudança de estrutura econômica, política, social, trouxesse o reino de Deus para essa terra, a Suíça seria o reino de Deus. Os países da Escandinávia seriam o reino de Deus. O Japão seria o reino de Deus aqui na terra. Porque política, econômica, socialmente, eles estão muito bem estruturados. A Finlândia tem o melhor IDH do mundo. Mas a Finlândia não é o reino de Deus na terra. Quando nós olhamos a aplicação, escute, a aplicação dessa cartilha marxista, da luta de classes, quando essa política, quando essa economia é aplicada, o que nós vemos é genocídio, o que nós vemos é morte, o que nós vemos são governos totalitários e criminosos, aqui pertinho de nós, fazendo fila para comer sobra do supermercado, aqui pertinho de nós. Entende? Como assim? E Bernadette, entendendo isso, compreendendo isso, se ajoelha diante do sobrenatural e entrega a vida inteira a Deus. Pelas mãos de Nossa Senhora. Vocês acham que essa mensagem não é para os dias de hoje? Vocês acham que Nossa Senhora de Lourdes não tem uma mensagem atualíssima para esse momento que estamos vivendo? Bernadette viveu a vida inteira doente, fisicamente doente. Quando ela ficou paralítica na cama, uma freira chamou o padre para dar a unção. O padre e a freira entraram para visitá-la no quarto e fizeram uma brincadeira com ela, dizendo: "O que você está aí com preguiça?" Brincando, sabe? Aquelas brincadeiras chata.